Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ouvir direito? Boa noite, Renan. Consigo sim. Boa noite, Renan. Consigo sim. Pronto. Então, iniciamos agora o nosso curso, certo? Que é o curso de parasitologia. Eu vi que vocês, quem é de nutrição, né, estava pagando parasitologia agora, junto com imunologia e outra disciplina, era tudo junto. É, E esse curso ele é dividido em dois módulos, certo? O módulo de eumintos e o módulo de protozoonoses, que a gente vai estudar nesse módulo aqui as características e alguns eumintos, a gente vai entender quem são esses eumintos, e amanhã, que é o último dia do curso, a gente vai estudar os protozoários que possam trazer alguma doença para nós, certo? Tanto em características nutricionais, assim como características físicas, metabólitas, porque esses animais podem alterar diversas características dentro do nosso corpo. Aí, eu sei que aqui tem povo de biomedicina e povo de nutrição. Para quem é de nutrição aqui, vocês aprenderam nessa disciplina que passou, para quem pagou, né? Aprendeu alguma coisa de parasitologia? Vocês entenderam a parasitologia? Vocês podem me ressaltar alguma coisa? Ou ficou difícil acompanhar a disciplina no que seria mesmo a parasitologia? E aí? Ou ninguém aqui é de outros períodos e não cursou agora a parasitologia? Esse é meu primeiro curso com você, Renan. Ah, entendi. Mas vocês já tiveram algum contato com parasitologia ou tá zerado? Vai aprender agora parasitologia. Eu, é, eu trabalhei no laboratório. Eu trabalhei no laboratório de parasitologia durante 2 anos, certo? Então, fiz todos os processos, análise, porque dentro do laboratório de parasitologia, a gente analisa teora, eita, quase não quer sair não. A gente analisa as fezes, né? Dentro do laboratório de parasitologia, a gente estuda todas as parasitoses e ectoparasitoses, assim como a gente faz análises, né, em microscópio de algumas fezes, justamente para a gente identificar se aquela pessoa tem algum parasita. Ativo foi, mas foi muito raso. Para ver se tem algum parasita. E a gente tem como analisar dentro das fezes qual tipo de parasita que a gente possa identificar ali que a pessoa está portando, né? Além disso, através de características físicas também a gente pode ter uma noção de que parasita pode estar ali, está dentro daquele paciente, ou aspectos nutricionais também a gente pode analisar ali a parasitose. Então, tem vários meios ali que a gente pode identificar. Mas o mais preciso que a gente tem que fazer algum exame para identificar, né? Direto a gente não pode, né? Mesmo a gente vendo todas as características, vendo que a pele está muito branca, tem manchas aqui, isso pode dizer que é aquilo, mas a gente tem que provar aquilo através de um exame. E normalmente é o parasitológico de fezes, que justamente a gente pega as fezes, faz todo o processo, analisa em microscópio e vê se tem alguma característica ali, como um ovo ou um cisto de algum parasita, para poder ser identificado. E a gente consegue, dentro das fezes, eu vou mostrar aqui nesse primeiro bloco, a gente analisar e ver ali se tem ou não parasita e como identificar. Então, a primeira parte da nossa aula, a gente vai estudar
as helmintoses, certo? É diferente dos protozoários, porque as helmintoses tá os organismos que fazem parte de dois grupos, certo? Não sei se vocês lembram da biologia, mas dentro das helmintoses tem dois grupos principais, que são os nematódios e são os platelmintos, que são grupos que têm ali dentro, certo? Representantes que podem trazer alguma doença para a pessoa, certo? Então, a gente vai ver, deixa eu pegar a canetinha aqui. E vamos começar. Então, dentro daqui a gente vai ver alguns conceitos básicos e depois a gente vai ver esses parasitas, certo? Então, as principais características dos helmintos, que são justamente esses organismos que possam trazer aí uma doença para a gente, né? Fornecer algo. Na verdade, fornecer não, né? Tirar algo da gente. Porque se a gente tem um parasita, normalmente esse parasita retira de nós nutrientes. E esses nutrientes podem fazer falta para a gente, né? Normalmente, esses organismos, né, os helmintos, eles são multicelulares, certo? Ou seja, é constituído por várias células. São eucariontes, significa que as células que possuem esses parasitas possuem um núcleo organizado. Lembra, né, a diferença de procariontes e eucariontes, né? Então, os procariontes são as bactérias que não possuem um núcleo organizado e tem os eucariontes, que possuem um núcleo, o material genético é envolto por uma membrana nuclear. Além disso, esses organismos eles possuem um corpo alongado. Não tem a lombriga? Pronto, a lombriga é um exemplo de um helminto. Não tem o que o povo chama de solitária? Pronto, é um exemplo de um helminto, certo? Que é a tênia, que a gente chama de tênia, né? Aí, esse corpo pode ser alongado, mas ele pode se apresentar de duas formas: ou de forma cilíndrica ou de forma achatada. A gente vai ver algumas imagens e identificar aí. Apresentam órgãos e tecidos diferenciados, porém, alguns animais, na verdade, esses animais, eles possuem um sistema bem simples. Algum possui, a gente chama de sistema digestório completo, aquele que possui boca e ânus. Ou seja, o animal se alimenta e o alimento ele sai pelo ânus. Porém, vários desses animais não possuem boca e ânus, só possuem a boca e não tem uma abertura de saída. Ou eles não possuem nem boca e nem ânus. Eles pegam o nutriente do meio, absorvendo os alimentos pela pele. Tá vendo que doideira? Mas eles são bem mais complexos do que os protozoários, certo? Porém, eles ainda são organismos simples se comparados a nós como animais, né? Porque eles são animais também. Então, ele tem um organismo simples. Esses animais são parasitas, então para sobreviver eles necessitam de um hospedeiro. É por isso que eles ficam dentro da gente, sugando nossos nutrientes. E dependendo do helminto, ele pode gerar a morte, certo? Do hospedeiro, se não for tratado, né? Pode habitar diversos órgãos, certo? Como aqui tem falando, né? Intestino, fígado, pulmões, vasos sanguíneos, músculos, sistema linfático. Mas nós vamos focar aqui aqueles que têm mais ação no sistema digestório, tá? Que é aqueles que têm os que têm maior quantidade e aqueles que vai estar aí danificando mais o nosso corpo, certo? Eles apresentam ovos e larvas. Essas larvas, vocês vão entender o porquê eu estou falando essas larvas. E esses ciclos podem ser bem simples ou complexos, dependendo do parasita que a gente está estudando. Outro detalhe, os hospedeiros eles podem ser classificados como definitivo ou intermediário. O que significa isso? Os hospedeiros definitivos são os hospedeiros em que esse animal, esse helminto, ele faz a reprodução sexuada. O que significa isso? Ele vai ter o macho, vai ter a fêmea, e eles vão gerar ovos férteis. Então, no hospedeiro definitivo,
a gente tem a reprodução sexuada desses organismos e a produção do ovo ou do cisto. Enquanto no hospedeiro intermediário é uma via intermediária, certo? De passagem para o hospedeiro definitivo. Por exemplo, existem parasitas que para a gente ser o hospedeiro definitivo, a gente tem que comer outro animal. Então, o outro animal vai ter a larva, ou esse outro animal vai fornecer o ovo, aí a gente engole de alguma forma ou pela pele, a gente vai ver que alguns parasitas, eles atravessam a pele, certo? E desenvolvem dentro de nós, como hospedeiro definitivo, e fazem a reprodução sexuada. E existem diversos vetores de transmissão. Esses eumintos podem ser transferidos por água, por alimentos contaminados, pelo solo. No simples, você ir no quintal e andar descalço. Pode ser, se seu solo, sua terra estiver contaminada, pode adquirir esses parasitas por vetores ou por penetração via pele, como eu falei, né? Alguns são tão pequenininhos que podem ultrapassar a pele. Pode causar infecções crônicas, que justamente são infecções que são duradouras, né? Vou nomear assim, infecções crônicas, que são infecções duradouras, certo? Isso pode causar desnutrição. Então, aí, ó, para quem é nutricionista, ó, causa desnutrição, anemia, obstrução ou lesões teciduais, principalmente dentro do intestino, né? Tem parasita que sai destruindo tudo. E tem alta importância na saúde pública, é por isso que regiões que têm esses parasitas têm que ser bem estudados, certo? E como curiosidade, eu vou falar posteriormente, vocês têm noção qual é a parasitose, o principal euminto que praticamente o mundo inteiro já pegou? Vocês têm noção ou não? Ô, Renan, boa noite. Boa noite. Eu já ouvi dizer a ascaridíase. Ascaridíase, perfeito. Ascaris lumbricoides, ou resumindo o nome, lombriga. Lombriga o é o euminto mais comum e praticamente todo mundo já pegou ou tem. Imagine você ter um monte de lombriga aí e não sabe. Sabe por que eu falo isso? Porque normalmente a lombriga é um euminto tão comum e ele, na maioria dos casos, é assintomático. Ou seja, você não sente nada, porque as pessoas só vão sentir alguma coisa quando tiver com a hiperproliferação desse parasita, com a obstrução. E lembrando, né? Assim, parece nojento, mas tem que falar. Em alguns casos mais graves, esses parasitas podem sair pela boca, pelo nariz ou sair voluntariamente pelo ânus, dependendo aí da gravidade da infecção, certo? Mas até lá a pessoa tem, claro, em pequena quantidade, a pessoa tem uma baixa sintomatologia ou assintomatologia, a pessoa não tem. Aí quando vai ver já tá cheio de lombriga dentro da pessoa. Aí tem que tomar. Normalmente as pessoas, respondendo a Daiane, normalmente as pessoas que têm consciência e faz exame de rotina, podem identificar, porém, uma baixa parasitemia, a pessoa não identifica. Por exemplo, você tiver pouquinha lombriga dentro de você. Então, a chance daquele fragmento de fezes identificar um ovo é difícil, entendeu? Então, pode ser que uma baixa parasitemia você não identifique no exame de fezes, certo? Mas pode ser que aleatoriamente, por acaso, naquele fragmento saia um ovo e dizer, olha, é porque a ascaris, né, no caso a lombriga, é tão difícil de identificar justamente porque normalmente está com uma baixa parasitemia. Você tem uma lombriguinha dentro de você, mas não identifica. Você só vai sentir
quando tiver muito. E às vezes você passa a vida todinha com a baixa parasitemia, não causa sintoma, não há alterações nos nutrientes, não há alterações intestinais, então você vive a sua vida todinha. É por isso que algumas pessoas, esporadicamente, seis meses, uma a cada vez, um ano, aí toma antiparasitário, né? Porque não sai nas fezes, mas tem a possibilidade de ter. Aí toma o antiparasitário e se tiver alguma coisa, é tchau para eles, certo? Esses organismos, inclusive, essa fotinha amarelinha aqui é de ascaris, viu? Normalmente, eles têm essa cor amarelo ou branco leitoso, certo? Um branco bem branquinho mesmo, ou essa cor meio amarelada. Aí vem aqui, ó. Eles pertencem ao reino Animalia, ao subfilo Eumetazoa. Quando vocês observarem qualquer artigo ou qualquer coisa que vocês estiverem lendo, essa palavra eu, esse prefixo eu significa verdadeiro. E metazoa, animal. Então, são verdadeiros animais. Pertencem. Nesse caso, a gente está falando dos nematódios, viu? Dos nematódios. Aí, tem o filo Nematoda. Então, reino Animalia, subfilo Eumetazoa, filo Nematoda, que são os nematódios. O nematóide, minha gente, pode estar no solo, pode estar na planta. Vou dizer uma coisa a vocês. Não tem. Quem come aqui batata, inhame, macaxeira? Vocês comem tudo isso, né? Né? Então, vocês estão comendo isso. Vocês observam que neles, às vezes, aparecem uns pontinhos, ou eles estão meio rachadinhos, ou eles têm algumas fissuras. Aquilo são causados por nematódios, parente da lombriga. Por que eu estou falando isso? A gente pegou um cará na faculdade de biologia. Eu peguei um cará. A gente passou no liquidificador esse cará e pegou a pastazinha. O cará não é meio pastoso, né? Meio liguento, parece um cuspe. A gente pegou aquilo e botou no microscópio. Minha gente, parecia mini lombrigas. É muito. Só que são parasitas de plantas, certo? Não precisa se surpreender, são parasitas de plantas. Então, eles não causam nada no ser humano. Vai causar na planta, certo? No caso, que vai causar na gente são esses aí, né? Com o que eu vou falar agora. Mas o que vocês comem na planta, por exemplo, o Ascaris lumbricoides, que é o principal nematóide, o causador da ascaridíase no nosso corpo, eles se adaptaram tanto, que eu aposto, né? Ou vocês já ouviram falar, ou vocês fazem, que tem que lavar as verduras. Aí tem gente que bota hipoclorito, né? Que é o cloro, deixa lá 30 minutos, tira e etc. Tá, para tentar eliminar ovos de parasita, etc. Para vocês terem noção, os ovos de lombriga já estão resistentes. A maioria já está resistente a isso. Ou seja, vocês fazem aquilo tudo, mas não está praticamente matando. Os que são hiperresistentes continuam ali na folha, na verdura, no legume. É por isso que o ascaris é o principal euminto causador de doenças, porque ele é hiper mega adaptado, ele é assintomático, certo? Você não está sentindo nada, ele vive dentro de você fazendo casinha e ainda os ovos são hiper resistentes e acaba não sendo mortos por outras coisas que você tenta limpar. Aí vem aqui, ó. Esses animais pertencentes ao filo Nematoda, eles possuem corpo cilíndrico, alongado e não segmentado, ou seja, é totalmente liso. Eles possuem sexos diferentes, o macho e a fêmea. Só olhando essa imagem, eu já sei quem é o macho e quem é a fêmea. Vocês estão falando o quê? Que as perguntas vai subindo e eu não consigo ver tudo. Emanuele falou, eu me perguntei a mesma coisa, mas foi o quê? Vocês podem falar aí? É sobre esse cara, porque eu tava sem entender o que era, né? Ah, tá Yami. Cará, Yami. Inhame. Ai, eu tava, o que é cará, meu Deus? É porque depende da região. Olha, observa essa imagem que está do lado.
toda vez que a lombriguinha tiver o rabo enrolado, tá vendo aí? É macho. Toda vez que a lombriguinha tiver o rabo compridinho, é fêmea. E normalmente vocês percebem que o macho é mais fininho e a fêmea ela é mais robusta, justamente porque causa aí, né? Ela causa não, ela tem que ter um corpo mais robusto para ter aí, como posso falar, espaço para os ovos, certo? Se não me engano, eu não quero estar falando errado, mas se não me engano, uma fêmea de Ascaris lubricoides produzem 200.000 ovos. 200.000. Se qualquer coisa tiver errado, a gente corrige posteriormente, se tiver. Mas, se não me engano a memória, é 200.000 ovos. Porque os animais... para vocês terem noção ainda, o macho pode chegar a 40 centímetros e a fêmea 50 centímetros de comprimento, certo? Quais são os principais nematóides que a gente pode encontrar assim no nosso ambiente, né? Olha, Ascaris lumbricoides, causador da ascaridíase ou a famosa lombriga. Enteróbios vermiculares, causadora da enterobiose, certo? Essa interobiose, a gente não vai falar ela porque ela não afeta diretamente a gente no sentido de causar muita doença, entendeu? Mas ela causa irritação. Sabe por quê? A enterobiose ou os oxiúros, né? Oxiurose é uma doença em que o macho, depois da cópula no intestino, ele morre. A fêmea, cheia de ovos, ela migra para o ânus e fica rodeando o ânus. Ela fica se movendo ao redor do ânus, causando cosquinha e muita coceira na região perianal. Aí, por que ela fica fazendo isso? Porque no ato de coçar, como ela não tem vulva ou vagina para liberar os ovos, no ato de coçar você estoura, porque ela é microscópica, é bem pequenininha. Você estoura e acaba fazendo o que? Liberação dos ovos. Aí você, com a sua mãozinha suja, passa nos lençóis, passa pela parede, esses ovos caem no chão e no ato de inalar ou uma mão pouco lavada entrar na boca, você tem uma autoinfecção. Ou seja, se você não coçar o ânus, a fêmea morre e você não tem uma autoinfecção, né? Você não coloca o ovo de novamente e a infecção vai embora. Mas se você deixar um ambiente sujo, no ato de inalar a poeira com o ovo, você pega de novo a doença, certo? Ancilostoma duodenale e Necato americanos. Mas, gente, vocês acham que é brincar assim, né? Vocês acham que é pouco, é só um vermezinho, mas causa irritação. A pessoa tem insônia, né? A pessoa não consegue dormir, porque você pode lavar, pode fazer o que for e os vermes ficar grudados no furico. É... deixa eu ver mais. Em algumas pessoas pode causar excitação, pode causar problemas no sono, a pessoa ficar irritada, ansiedade. Tem várias coisas que podem acontecer aí, né? Porque esses vermes é você passando a mão e tirando, e eles saindo do ânus e indo de novo para lá, até as dezenas ou centenas de fêmeas pararem do processo de migração, certo? Mas imagine você dormindo, aí não vê, né? Acaba coçando lá e sem querer infecta a sua mão com os ovinhos. É verdade, causa excitação. Aí aqui, ó. Aí tem o ancilostoma duodenale e o necato americanos, vamos falar, que é o causador do amarelão. Não sei se vocês já ouviram falar, que é a ancilostomose, que é o amarelão. A gente não vai falar sobre esse, que é o eita, gente, eu falo esse nome direto e agora tá dando trava-língua. Estrongiloides stercoralis é um parasita que o ciclo é hiper mega complexo, mas não é um dos principais. Trichuris trichiura,
que causa tricuríase, é um dos principais, mas a gente não vai falar sobre ele, porque ele também não é um causador de uma doença tão forte assim, né? Tricuris triquiura. Ele tem um pescoço maior do que o abdômen. Se quem quiser depois procurar a imagem deles, vocês procurem aí. E Wuchereria Bancroft, causador da elefantíase. Acho que vocês já ouviram falar, né? Elefantíase, que a perna fica bem. A perna, o braço, o seio ou testículo fica alargado, porque esses vermes, eles são transmitidos por mosquito, certo? E esse mosquito, quando inocula a larva, essa larva vai em direção ao sistema linfático. Como o sistema linfático é a condução de líquidos do nosso corpo, quando ele se torna adulto, ele entope esse sistema linfático e acaba retendo água, né? Aí a pessoa tem o alargamento do membro por retenção de água, não tem cura, certo? Porque não é um ou dois, são dezenas ou milhares de vermezinhos. E a pessoa pode morrer, não por causa diretamente da elefantíase, mas de doenças oportunistas, como infecção bacteriana, por exemplo. Filoplatelmintos, ou platelmintes. Vocês observem aí, esses animais já têm um corpo achatado, isso aí é uma solitária. A solitária, minha gente, pode chegar a 12 metros de comprimento. 12 metros, certo? Imagine um parasita de 12 metros. Mas vamos entender isso aqui direito, né? O corpo é achatado, o sistema digestório é incompleto ou ausente, certo? Porque tem algumas classes. No caso da solitária, eles não possuem boca, não possuem sistema digestório. Os únicos sistemas que eles têm desenvolvido é o sistema reprodutor, certo? Porque esses animais não possuem cabeça, não possuem braço, não possuem nada, nada, nada. Até o sistema, nem sistema nervoso direito eles têm. Eles só têm sistema reprodutor. E eles são hermafroditas, a sua maioria, certo? No caso da solitária, que é a tênia, elas são hermafroditas. Vocês observam que eles são divididos por gominhos, ó. Cada gominho desse tem seu próprio sistema reprodutor masculino e feminino, certo? Aí, o sistema masculino, ele é o primeiro a se desenvolver, ele fecunda o sistema genital feminino, aí o sistema masculino ele reduz e cresce o sistema reprodutor feminino, gerando os ovos. Aí esses fragmentos, a gente chama isso de proglote. Cada quadradinho desse ele se desprende, sai nas fezes e vai para o ambiente liberar os ovos. Mas vai entender isso aí tudinho. Aí dentro desse desse grupo, a gente tem a classe sextoda e a classe tremátoda, certo? Dentro da classe sextoda, a gente vai estudar as solitárias, que são o corpo organizado por proglotes, está vendo? Que é cada quadradinho desse. Não possui sistema digestório e absorve nutrientes pela superfície corporal, ou seja, pela pele. Aí tem alguns representantes, como tênia sólio, que é a tênia do porco, e a tênia saginata, que é a tênia dos bovinos, certo? Equinococos granulosos a gente não vai estudar, certo? Mas é um representante. Dentro da classe tremátoda, o corpo é em formato de folha. Eles possuem ventosas para fixação, ou seja, não tem ventosa que a gente desentope a bacia do banheiro, né? Lá, pronto. Eles têm umas ventosinhas daquilo para grudar, certo? E a gente tem a esquistossoma mansoni, que é causador da barriga d'água, acho que todo mundo já falou, já ouviu falar, que causa esquistossomose, certo? A facíola hepática a gente não vai estudar, certo? Dentro da tênia, a gente tem duas doenças, que é a teníase e a cisticercose. A gente vai estudar as duas. Aí eu trouxe um esquema mostrando em ordem crescente, em ordem decrescente, as principais verminoses encontradas no Brasil e as localizações, né? Ascaris lumbricoides, ascaridíase, é de 15 a 25% de todas as verminoses e estão principalmente em todo o Brasil, mas principalmente localizadas na região norte, nordeste e centro-oeste. Tricurias em segundo lugar, ancilostomíase,
em terceiro, estrongiloidíase, que é estrongiloides intercorales, em quarto, esquistossomose em quinto. A esquistossomose, você só pega ela se na sua região tiver muito rio, você toma banho de rio, né? Porque você só pega a barriga d'água se tiver o contato, principalmente em regiões rurais. Oxuríase, ou também chamada de enterobiose, lembra do ânus? Pronto. Ela está em sexto lugar. Teníase, né, em sétimo. E cisticercose, que é causada pelo próprio parasita, o mesmo parasita, em oitavo lugar. Tem mais? Tem, mas eu trouxe as 8 principais. Gente, vocês vão. A ascaridíase, que é a ascaris lumbricoides, ela tem um ciclo bem doideiro e vocês vão se surpreender por onde a lombriga passa por dentro de vocês. Vocês acham que a lombriga só fica, né, dentro do intestino? Ó o dedinho. Não, é para vocês terem noção, ela passa pelo seu coração também. Renan, a lombriga passa pelo meu coração? Passa. Passa pelo meu pulmão? Passa. Passa pelo fígado? Passa. Isso tudo antes de ficar adulto no seu intestino. É doideira, viu? Vamos lá. Ascaris lumbricoides, também chamada de ascaridíase, né? Ou lombriga. Então, é uma verminose causada por um nematóide de corpo cilíndrico, corpo alongado e não segmentado, como a gente já viu, que o corpinho, né, é liso. As extremidades são finas, tanto a parte da cabeça quanto a parte da cauda. A coloração é branco-amarelada ou rosada quando em vivo. Logo que a lombriga sai, ela tem uma corzinha branco-rosada, um rosinha bem clarinho. E a lombriga, eu já peguei, né? Mas a lombriga, ela é muito resistente, parece uma corda, porque ela tem uma cutícula espessa ao seu redor. Por que ela tem que ter uma cutícula espessa? Porque está dentro do sistema digestório. Então, enzimas digestivas podem tentar digerir esses animais. Então, não conseguem por causa dessa característica. Tem uma espícula, uma pele dura, rígida, espessa. Então, a boca é representado por 3 lábios e a boca é na extremidade anterior, ou seja, na cabeça. Não apresenta ventosas ou ganchos, ou seja, esses animais, dentro do intestino, eles ficam soltos. Ele tem boca, certo? O alimento, quando eles ingerem o alimento pela boca, que tem 3 lábios, esse alimento passa por uma faringe, não tem esôfago, viu? É faringe. Da faringe vai para o intestino, faz o processo que tem que fazer dentro do intestino do animal. Imagine, um animal que tem intestino dentro do intestino. E depois as fezes saem pelo ânus. Quem tem lombriga está fazendo as fezes, defecando, e está defecando também as fezes do parasita. Não possui sistema circulatório ou respiratório, ou seja, eles não respiram diretamente, eles fazem troca de gases pela pele e não tem coração, não tem artéria, não tem veia, não tem nada. O sistema nervoso é bem simples e se difunde por todo o corpo, certo? Olha aí, como eu falei, né? O macho, ele tem a região aqui mais encurvada e a fêmea a região mais alongada. Por quê? Tá vendo que aqui tem a vulva, onde eu tô, que é, entre aspas, a vagina, só que é vulva aí, certo? Aí o que acontece? Essa região curvada do macho, que tem aqui, onde tem o nome cloaca, ela se enrola ao redor da vulva. Aí a cloaca, certo? A cloaca conecta na vulva e o macho transfere os espermatozoides para a vulva. Aqui, aí há o processo, né, de fecundação e etc. Para liberação dos ovos. Certo? Pode ver que a fêmea tem a faringe, aqui é porque aqui tá em espanhol, né? Eles botaram o nome esófago. Aí tem o oviduto, tem o útero, que é onde tem, né? Os embriões não, aonde tem os ovócitos, aonde vai virar o ovo posteriormente, possui o intestino e o ânus. Já o macho também possui esôfago, intestino, porém,
Junto tem o testículo. Só que a fêmea, ela tem a diferença entre ânus e vulva, certo? No macho, não. No macho tem a cloaca, que é onde desemboca o sistema genital masculino e o sistema digestório. Eles desembocam no mesmo buraco. E se vocês observarem, no final da cauda do macho também tem espinhos para grudar na fêmea, certo? Eu falei certo, é 200 mil ovos mesmo. Por dia. Minha gente, 200 mil ovos por dia. Uma fêmea. Quando a pessoa está com parasitemia, a pessoa tem 30, 40, 50, 100. Imagine isso multiplicado por 100. Mais de 2 milhões de ovos por dia saindo pelas fezes, indo pelo esgoto, caindo no rio, e muita gente entra dentro da água do rio, engole, vai tomar banho, pega a água do rio para irrigar as plantações. Imagine isso aí, né? A reprodução é sexuada, certo? Tem o macho e tem a fêmea. E a fêmea, quando fecundada, libera 200 mil ovos por dia, certo? A fêmea mede de 40 até 40 centímetros, mas pode chegar mais a 50 centímetros. O corpo é mais espesso e mais robusto. A extremidade é reta, lembra que o macho é enrolado. Possui ovários, ovidutos e útero e 200 mil ovos por dia. Já o macho é de 15 a 30 centímetros, o corpo é um pouco mais fino e a extremidade posterior é curvada e com espículas, com espinhos. Aí, ó, e tem gancho, certo? Isso ajuda na cópula. Olha aí a boquinha da lombriga, tá vendo? É tripartido, ó, tá vendo? Tem 3 lábios, 2 superiores e 1 inferior. Esse é o ciclo. Eu vou pegar outra cor, aí vocês vão seguir na setinha. Olha o que acontece. Vamos começar aqui onde tem o nome fezes. Tá vendo? Onde eu marquei de verde. As fezes, ela vai para o ambiente. Vamos imaginar que essa pessoa é uma pessoa que mora no ambiente rural e está trabalhando na lavoura, certo? E defecou perto da lavoura. Aí essas fezes vão se diluir no solo, os ovos vão ficar expostos nesse solo e vamos dizer ali que algum animal pegou essas fezes e levou lá para a lavoura, tipo, pegou, se melou nas fezes e passou por dentro da plantação de coentro. Aí vem, esse matinho aqui é o coentro. Aí dentro desses ovos pode ter 2 tipos de ovos, que é os ovos não fertilizados e os ovos que possuem fertilização, certo? Aí, os ovos que têm fertilização, que é esse aqui que estou marcando agora, ele vai desenvolver as larvas, certo? Aí, a larva, a gente chama de larva 1, larva 2, larva 3, larva 4, larva 5, certo? Para o ovo ele ser infectante, a larva que tem que ser ingerida tem que estar no estágio L3, que é a larva de nível 3. Tá vendo aonde tem o número 3? Aí tem o nome larva infectante, que é a larva L3. Aí essa larva vai ser ingerida. Olha, observe. Vai para o intestino, eclode do ovo, ela perfura o intestino, cai na corrente sanguínea, passa pelo fígado, vai pelo coração, chega no pulmão, se transforma dentro desse percurso de L4 para L5. Quando chega, ele vai subindo, não tem a traqueia. Essa larva ela vai migrando, não é uma, não é duas, são milhares, dezenas de larvas que perfura o pulmão e começa a migrar pela traqueia. Isso dá uma tosse, a pessoa começa a tossir muito e muita gente confunde isso com resfriado, com uma tosse normal. Aí o que acontece? Isso, aí ele chega na boca, quando chega na traqueia, você vai tossir, certo? Parte das larvas sai
pela tossida. Só que quando você tosse, ao mesmo tempo que você fecha a boca, você engole a saliva. Então, grande parte das larvas no estágio L5, certo? Ela entra novamente no sistema digestório, passa pelo estômago, quando chega no intestino, no estágio L5, ela vai se tornar em vermes adultos, onde vai fazer a cópula e reiniciar o ciclo. Vocês tinham noção que a lombriga fazia esse percurso todinho? Pode falar, Tainara. O ácido graxo do estômago não mata, não? Não. O ovo é hiper mega resistente e a larva tem uma cutícula muito, muito grossa e não mata. Para vocês terem noção. Olha aí, ó. Vocês conseguem ver 2 ovos. Tem o ovo fertilizado, certo? Aqui dentro tem o embrião, certo? Tá vendo aqui dentro uma bolinha, isso é o embrião. E aqui é um ovo não fertilizado. O espermatozoide do macho conectou, certo? O ovo, ele é microscópico porque ele mede micrômetros. Ele é muito pequeno, mesmo a fêmea chegando 40, 50 centímetros. O ovo, ele é microscópico justamente para a fêmea liberar mais, porque vocês viram, né? 200 mil ovos por dia. Ele tem esse formato meio arredondado, mas o ovo não fertilizado ele é em formato de barril e ele não possui embrião. Emanuele está querendo falar. Ele não possui embrião no seu interior. Pode falar, Emanuele. Me veio uma dúvida, que a fêmea ela produz 200 mil, né? Isso. E todos eles sobrevivem? Não, é um processo de adaptação. Muitos ovos vão para um ambiente e não encontram hospedeiro. Durante o processo das larvas, muitas morrem. Durante o processo das larvas passarem pelo sistema respiratório, você tosse, muitas larvas saem para o meio externo, né? Enquanto uma pequena parte, então, desses 200 mil ovos, vão dizer aí que 1.000 sobrevivem no final. É por isso que verminoses que produzem muitos ovos é o objetivo de ter uma maior probabilidade de sucesso aí nesse meio. Entendeu? Meu Deus, é muito. É muito. Os ovos têm uma coloração castanho amarelada, certo? Porque normalmente ele está impregnado com os pigmentos biliares durante o processo de digestão. O ovo, ele é hiper mega resistente e ele possui 3 camadas. Tem uma camada externa chamada de albuminosa ou mamelonada. Vocês observam que ao redor tem como se fosse uma camada toda irregular. Essa camada mamilonada que tem ao redor, albuminosa, né? Ela é rica em proteínas e ela dá essa característica mais sem forma do ovo, certo? A camada média, ela é chamada de camada quitinosa, porque justamente ela é constituída por quitina e a quitina é insolúvel em água, é extremamente rígida. E a última camada é a mais interna, perto do embrião, é a camada lipídica. Ela é impermeável mais ainda à água e agentes químicos. Ou seja, suco gástrico, suco pancreático, suco da onde tiver, não destrói esses ovos, certo? Que protege o embrião e principalmente contra a dessecação quando ele está no meio, certo? O que pode causar infecções muito leves, a pessoa sente coisas leves, como se fosse um resfriado, um mal-estar. Aí a pessoa não vai procurar. Por quê? Ó? Dor abdominal. Como eu falei, né? Normalmente são assintomáticas, mas pode, né, ter uma dor abdominal. Aí a pessoa, não, isso foi alguma coisa que eu comi, certo? Náuseas e vômitos, um pouco de diarreia ou constipação, diminuição do apetite, distensão abdominal, isso em casos muito raros, né? Na infecção leve, perda de peso, né? Porque se tem muito parasita, ele está comendo o que você ia para os seus nutrientes. Aí, sintomas pulmonares. Lembra que a larva passa pelo pulmão? Então, você começa a ter uma tosse seca, irritação, pode ter febre muito baixa, falta de ar, porque imagine milhares de larvas perfurando seu pulmão. Como o pulmão não fica?
Pode ter expectoração de sangue, certo? Você ali tossir, sair sangue nesse processo. E pode ter síndrome de Lofre, que é a pneumonite eosinófila transitória, ou seja, uma inflamação do pulmão temporária até as larvas passar por ali. Já em casos graves, muito graves, causa obstrução intestinal, né? Porque a lombriga entope tudinho que tem lá dentro. Obstrução das vias biliares, ou seja, essas lombrigas acabam indo para a vesícula biliar, perfura lá, passa pelos caninhos e chega na vesícula biliar. Pancreatite, a gente está no primeiro parasita, Marili. Apendicite ou perfuração intestinal. Justamente pela grande quantidade de parasitas, pode perfurar, romper o intestino, certo? Aí, os vermes adultos vivem no intestino delgado, não é no intestino grosso, viu? Cada parasita tem uma região específica. Então, lombriga no intestino delgado, competem parcialmente pelos nutrientes, então está competindo ali, você come vários nutrientes, parte vai para ele, parte vai para vocês, então causa deficiências de nutrientes, irritam a mucosa intestinal e pode causar reação inflamatória, porque vocês sabem que o sistema imunológico vai tentar matar esses parasitas. As larvas, né? Pode atravessar tudo que a gente já falou, que é a migração das larvas, né? Então não vou repetir, que a gente já viu ali no ciclo. Olha aí, isso é uma criança de 4 anos com hiperproliferação de lombriga. Isso é uma criança de 4 anos. Ela não conseguia mais defecar, certo? Porque a lombriga, ela só tinha lombriga dentro do intestino dela, não tinha outra coisa. A criança, toda vez que ela se alimentava, certo? Toda vez que ela se alimentava, ela vomitava. Por quê? Se só tem lombriga, tem espaço para comida? Não. Então, quando a comida ia, as lombrigas não deixavam, porque estava entupido. Voltava e a criança vomitava. Então, isso é uma cirurgia, certo? Do abdômen. Aí, imagina, abre o intestino, se for possível, o intestino todinho, o intestino delgado, e eles vão puxando a lombriga como se fosse macarrão. Como se fosse macarrão e botando dentro daí. Certo? Como a gente previne com a lombriga? Higiene pessoal, lavar as mãos, deixar a unha curta se você manusear muito alimento, para não ter, né, a entrada de, como posso falar? A entrada de ovos na unha, higiene dos alimentos, mesmo falando que os ovos são resistentes, mas tem que higienizar porque uma parte cai e fica a minoria na verdura, no alimento, né? Aí, saneamento básico, né? O governo tem que disponibilizar tratamento de água, coleta de esgoto, evitar a contaminação do solo com fezes humanas. Tratamento, se a pessoa tiver, é medicamentoso, certo? Tem que tomar o medicamento aí, mas só o médico pode passar o medicamento. Em relação à nutrição, normalmente acomete crianças, né? Porque as crianças estão brincando na rua. Hoje em dia, nem tanto, mas antigamente mais, porque ficar na rua, tem o solo, e mela a mão, passa na boca, não lava o alimento direito. Então, nas crianças tem baixa aproveitamento energético, perda de peso, atraso no crescimento infantil e déficit no desenvolvimento, justamente pela falta nutricional. Enquanto pode causar anemias, certo? Deficiência de ferro, deficiência de vitamina A e redução das proteínas e micronutrientes nessas infecções. Porque dependendo do nível, só vai ter lombriga. O alimento não consegue nem chegar para ser absorvido os nutrientes, né? Quais são as pessoas mais vulneráveis, né? Crianças, gestantes, idosos ou pessoas com insegurança alimentar, certo? E quais são as condutas nutricionais? Se você
tá com briga, tá fazendo tratamento, tem que fazer reposição. Então, normalmente, essa reposição é rica em proteínas, porque a pessoa não tá absorvendo proteínas, alimentos ricos em ferro e vitamina A e uma boa hidratação para poder a absorção. Lembra, né? Que a vitamina A é uma vitamina lipo ou hidrossolúvel. E aí, minha gente? Tipo, Lipossolúvel, lembra o ADEC, né? A, D, E e K são lipossolúveis. Então, pode ter aí uma má absorção de gorduras também, né? Má absorção de gordura tem aí uma má absorção de vitaminas lipossolúveis, mas aí pode estar relacionado ao parasita, né? Que o parasita ele pode necessitar de vitamina A para o seu metabolismo, é por isso que está sendo mais absorvido. O tratamento tem que ser com antiparasitário adequado e o acompanhamento no estado nutricional, principalmente em crianças, porque dependendo do nível da parasitemia, pode gerar morte por subnutrição, né? Esse aí, que é o ancilostoma duodenale e o Necapto americanus. Tem esses dois nomes. Por quê? Normalmente a gente estuda, se vocês pegarem um livro de parasitologia, eu recomendo o Neves Parasitologia, certo? São dois parasitas que eles têm diferenças morfológicas, porém a sua patologia e a morfologia dos ovos são idênticas, certo? Mas ele tem algumas diferenças morfológicas que a gente vai entender. Eles possuem corpo cilíndrico. Então, todas as características em relação aos nematóides são iguais, porque são nematóides. Então, possui corpo cilíndrico, um corpo alongado, não segmentado, é um corpo liso. A gente vai ver a fotinho deles. Gente, esses aí já é menorzinho, viu? Eles chegam, a fêmea parece que chega a 1,5 cm, o macho é menor. Mas o que ele causa dentro do intestino vai com tudo, viu? A cor, quando eu vi dentro do potezinho assim, ele é branco. Esse ancilostoma é branco, certo? Ou rosadinho quando é vivo, mas como ele estava em preservação, ele era branquinho. Assim como o Ascaris, ele possui uma cutícula espessa e resistente. Já a gente encontra algumas diferenças morfológicas entre os dois. Por exemplo, o ancilostoma duodenale, ele possui uma cápsula bucal grande e dois pares de dentes afiados. Renan, lombriga tem dente? Não. Ancilostoma tem. E vocês vão ver os dentinhos dele, viu? Tem dois pares de dentes afiados, parece um vampiro. Enquanto o Necato americanus, certo? Ele tem duas lâminas. Eu estou botando medo, né? Enquanto o ancilostoma, ele tem dois dentes assim bem grandão, parece um vampiro, o Necato americanus, ele possui duas lâminas, uma do lado do outro, que a gente vai ver. É por isso que esses animais, eles sugam tanto sangue da pessoa, porque eles se alimentam de sangue. Eles podem causar anemia ferropriva, certo? A pessoa tem deficiência de ferro e não é nutricionalmente. Aí a pessoa, imagina, a pessoa está com anemia. Foi pro médico, fez o exame de sangue, mas não fez o exame de fezes, né? Aí determinou lá a anemia, aí determinou que era anemia ferropriva, aí vai fazendo toda a reposição de ferro e não vai adiantando. Vai fazendo reposição de ferro e não vai adiantando. Quando vê, faz o exame de fezes, era um verme. Olha aí, como nutricionista tem que estar de olho em tudo. Nem tudo é nutrição, viu? Nem tudo que o nutricionista, que a maioria que é da nutrição, tem uma parte que é da biomedicina. Já a biomedicina está relacionado à análise, entendeu? Vocês também têm que ter esse olhar crítico de quando pegar o exame e analisar. Eita, essa pessoa está tendo uma reposição nutricional adequada, porém tá com anemia severa, uma anemia ferropriva. Aí qual é a função aí do biomédico? Vamos pensar. Faz exame de fezes, pede para o médico, o seu médico, solicitar um exame de fezes e vamos analisar aqui. Olha aí.
Já o nutricionista também pode fazer isso. Analisar o aspecto nutricional, várias pessoas aqui é de nutrição. Aí imagine você formado, tá lá passando toda a reposição e não tá adiantando, não tá adiantando. Aí vem aquele negócio na cabeça. Vou solicitar ou vou pedir para o médico solicitar um exame de fezes. Faz. Quando vê, ancilostomíase. Aí lá vai com o médico para fazer todo o tratamento contra a ancilostomíase. E você, como nutricionista, continuar aí com o processo de reposição de ferro, principalmente, né? Para regular, enquanto está matando os parasitas, tratando a anemia via reposição nutricional. Olha aí. Como eu falo, nem tudo é nutrição. A mesma coisa da lombriga. Falta de vitamina A, entendeu? Má absorção de proteína. E aí? Aí você está repondo, repondo, repondo. Coma mais proteína, aumente a dosagem disso, para aquilo não está adiantando de nada. Quando vê, é uma lombriga. Aí os dentinhos. É isso. Eles grudam na superfície do intestino, certo? Aí, o ancilostoma duodenale tem esses dentes pontiagudos, parecendo aí dois pares de dentes, né? Parecendo um vampiro, enquanto o Necato americanus ele tem duas lâminas hipercortantes, né? Que é para perfurar a pele, a mucosa do intestino, para absorção de nutrientes, não, de sangue, que eles se alimentam de sangue. Então, estruturas internas. Eles têm um sistema digestório completo, certo? Então possui boca, faringe, aí vai intestino e vai ânus. Assim como os nematóides não possuem sistema circulatório nem respiratório, porque estão dentro do intestino, vai respirar o quê, né? O sistema nervoso é simples, eles são hematófagos, porque se alimentam de sangue. É, na mucosa do intestino delgado, eles se localizam principalmente no duodeno e no jejuno, que são as duas porções iniciais do intestino delgado, e possuem dimorfismo sexual, certo? Eles possuem macho e fêmea, ou seja, eles são dioicos. Eles fazem reprodução sexuada. A fêmea pode medir de 10 a 13 milímetros, que é quase 1,5 cm, para Ancylostoma duodenale, e o Necato americanus é um pouquinho menor, certo? Normalmente a fêmea ela tem dimorfismo sexual porque ela é mais robusta, justamente para o desenvolvimento dos ovos, possui ovário, tem muitos ovos dentro. O macho é um pouco menor, mais fino, e a cauda também é enrolada. E eles possuem uma bolsa copulatória para envolver a vulva para despejar o espermatozoide. Olha aí. Vocês observam que no final da cauda do macho aqui, ó, que eu vou circular em verde, ó, tanto do Celostoma duodenale quanto no Necato americanus, ele possui uma projeção, que é a bolsa copulatória, que vai se envolver ao redor da vulva aqui, ó, que eu estou marcando aqui, ó. Ele se envolve, certo? E é ali, despeja o espermatozoide, onde vai fecundar os ovos. O ciclo praticamente é o mesmo. O ciclo da lombriga e o ciclo da ancilostoma é praticamente a mesma coisa, certo? Só que é diferente porque da lombriga a gente tem que ingerir o ovo. Nisso aqui não. Ele perfura a pele, viu? A pessoa não ingere, não. Ele perfura a pele. Você andando descalço, você deitou na praia, certo? Aí começa a coçar a perna, começa a aparecer umas bolinhas vermelhazinhas, e você dizendo, que é isso? Eita, é uma irritação. Quando vê, tá com anemia. Quando vê, tá com o quê? Com ancilostomíase. Olha o que acontece. As fezes vão liberar para o meio, né, os ovos embrionados, e no solo eclode uma larva, que ela é chamada de larva rabiditoide. O que é uma larva rabiditoide? É uma larva mais curta e mais robusta. Essa larva, ela se desenvolve numa larva mais fina e a gente chama de larva infecciosa. Lembra
que a larva de lombriga era a larva L3, aqui é a larva filariforme ou filarioide, que é uma larva fina, é por isso que é filarioide. Ela penetra a pele, perfura a pele, cai na corrente sanguínea, vai para os pulmões, aí acontece a mesma coisa. Perfura o pulmão, ultrapassa toda a mucosa, vai pela traqueia, chega na faringe, você tosse e deglute. Aí, quando você deglutir, ela vai para o estômago, vai para o intestino e se desenvolve no verme adulto. Os dois se fecundam e gera novamente o ovo. Só que dessa forma, o ovo ele sai embrionado e completa o seu desenvolvimento na formação da larva rabiditoide no meio externo, certo? Olha aí o ovinho. Aqui, ó, é um ovo embrionado, certo? Aqui tem um ovo embrionado e aqui tem um ovo larvado. Estão vendo que tem uma larva curvada aqui, ó. Ela faz assim, ó. Ela tá em forma de U aqui, ela tá enroladinha, tipo uma cobrinha enroladinha dentro do ovo. Tá aí, a gente tem um ovo larvado e um ovo embrionado, certo? O ovo, ele é micrômetros também, ele é muito pequeno, certo? E ele, diferente do ovo de Ascaris, ele é um pouco mais ovalado, é um pouco mais. Aqui ele usa o nome. Mas ele é mais ovalado, não é tão arredondado. Ele tem uma casca bem fininha e transparente, ou seja, ao microscópio já dá para ver diretamente o embrião que está lá dentro, se for embrionado. O embrião inicial, ele possui de 4 a 8 blastômeros, ou seja, células. Blastômeros é um tipo especial de célula, certo? E quando ele vai para o ambiente, dependendo da temperatura, tem que ter uma umidade, tem que ter uma oxigenação, tem que ter tudo favorável, viu? Não é, por exemplo, tá frio, tá baixa umidade, tem pouca oxigenação, o ovo não se desenvolve. Ele tem que ter uma temperatura mais elevada, uma boa umidade, grande oxigenação para poder ali ter o desenvolvimento. Logo que os ovos saem das fezes, eles não são infectantes, certo? Ele só vai se tornar infectantes de 1 a 2 dias após estiver no solo. Após isso, eclode uma larva que é chamada de rabiditoide ou larva L1 e ele se desenvolve na larva L3, também chamada de filarioide, certo? O que pode causar praticamente a mesma coisa do ciclo pulmonar, como a gente viu lá na lombriga. Tosse seca, irritação na garganta, febre, desconforto respiratório, falta de ar. Porém, quando ele ultrapassa a mucosa, causa coceira intensa com vários pontos de vermelhidão, certo? Grande irritação e pequenas lesões, erupções vulcânicas, lá vai eu. Cutânea, ou seja, a parte do braço, né, fica com as bolinhas. Na fase inicial, começa a mesma coisa da lombriga, dor abdominal, náusea, diarreia, perda de apetite, emagrecimento, fraqueza, fadiga. Pode causar anemia ferropriva, porque eles se alimentam de sangue. Causa palidez, tontura, taquicardia pela insuficiência. Pode causar insuficiência cardíaca em casos graves, porque a larva pode danificar o coração, porque passa pelo coração. E se for criança ou desenvolvimento infantil. Os vermes adultos estão no intestino delgado, eles utilizam os dentes ou as placas cortantes para se aderir ao tecido e se alimentam de sangue. Pode causar hemorragias contínuas. As fezes podem sair com sangue, umas fezes escuras. Às vezes o sangue coagulado gera fezes pretas, certo? Além disso, por que tem a hemorragia constante? Porque eles liberam substâncias anticoagulantes, impedindo que o sangue ali coagule, né? E ele possa ali sugar o sangue ou deixar o sangue correndo dentro do intestino por muito tempo. Isso pode gerar perda crônica de sangue, deficiência de ferro, anemia ferropriva, desenvolvimento de crescimento infantil, redução da imunidade por causa de falta de nutrientes,
Diminuição da capacidade física e cognitiva, porque a perda de nutrientes é tão grande, a perda de ferro, que começa a afetar a mente. Aí, ele é branquinho, dá pra ver os dentes não. Mas é bem assim, viu? O contágio é apenas pela pele, certo? A larva tem que atravessar a pele, a larva filarioide, a larva L3. Não existe contágio por aperto de mão, contato direto com as fezes, por espirro, porque é apenas a larva. O ovo não é infectante, é só a larva que é infectante. Como a gente previne? Usar calçados. E se o solo, é porque a gente não sabe o solo que está contaminado, né? Mas avaliar ali se o solo está contaminado e não ter contato direto, né? Saneamento básico, evitar contato com o solo, tratamento de água, tratamento de esgoto, lavar as mãos, higienizar as frutas, porque a larva pode estar nesses alimentos, né? Quando diagnosticado, o tratamento é via medicamentosa. Em relação à nutrição, o maior foco da ancilostoma é justamente a deficiência de ferro. E para essa deficiência de ferro, é bom associar o ferro, né, alimentos ricos em ferro, com alimentos ricos em vitamina C, porque a vitamina C aumenta a absorção de ferro, certo? Esquistosoma mansoni, também chamada de esquistossomose ou barriga d'água. Só que tem uma notícia triste. A esquistossomose é uma doença crônica. Ela pode ser tratada diretamente logo no início, mas o macho e a fêmea pode durar 30 anos dentro da pessoa, certo? Um único casal pode durar até 30 anos. E a partir do momento que causa a ascite, né, que é a destruição do fígado, e a liberação de água na região peritoneal, começa a destruição de tecidos. É uma doença que diminui a expectativa de vida. Pode ser que pessoas que se contaminaram, né, tenham a esquistossomose, a barriga d'água, geram a barriga d'água, têm uma expectativa de vida no máximo de 15 anos. Eu, quando estudava no oitavo ano, tinha um menino que ele tinha barriga d'água. Provavelmente ele não está entre nós mais, porque a expectativa de vida é de 15 anos. Não tem o que se fazer. É a mesma coisa do protozoário que a gente vai estudar amanhã, que é o Trypanosoma cruzi, que é o causado da doença de Chagas. Quando a doença se torna crônica, não tem cura, a expectativa de vida ela é reduzida e quando a pessoa ela se torna crônica, a pessoa começa a sentir a sintomatologia 25 a 30 anos depois. Mas quando a pessoa começa a sentir a sintomatologia, já está perto de morrer. Porque o coração cresce, o esôfago ele cresce, o intestino ele aumenta de tamanho, acaba aí perdendo as suas funções, levando a óbito logo após o início da sintomatologia grave, causando insuficiência cardíaca grave, certo? E para botar medo, ele é contraído principalmente comendo açaí puro ou caldo de cana triturado no meio da rua. Inclusive, teve uma cidade aqui perto da minha em que mais de 30 pessoas foram contaminadas com tripassonomíase, né, que é pelo Trypanosoma cruzi, através de caldo de cana contaminado. O protozoário não, que é o barbeiro, né? O barbeiro estava dentro da cana, triturou junto com a cana, o protozoário entrou no suco, no caldo da cana, as pessoas se contaminaram. Porém, as pessoas foram inteligentes, porque no início existe uma sintomatologia que a gente vai estudar amanhã. Aí, nessa sintomatologia, eles foram para o hospital, fizeram o exame de sangue, porque esse parasita ele é sanguíneo, e detectaram o tripanossoma. Aí fizeram o tratamento, que é na fase aguda e tem cura. A fase aguda tem cura, que é a fase inicial. A fase crônica é tchau, tchau para a pessoa que tem. Vamos aqui?
Barriga d'água ou esquistossomose é causada por um animal que pertence à classe Tremátoda. Ele possui a coloração branco-acinzentada, vive no sangue também, mas ele afeta o sistema digestório. Eles possuem um tegumento, uma pele e outro detalhe. Olha que coisa interessante. Esse esquistossoma mansoni, ele possui 7 camadas. A pele possui 7 camadas. Porque o macho e a fêmea podem durar até 30 anos. O que acontece? O macho e a fêmea, quando estão na corrente sanguínea, eles estão suscetíveis à ação de quem? Do sistema imune. Então, os macrófagos, os eosinófilos, vão lá tentar matar esses parasitas. Sabe o que eles fazem para não morrer? Eles não possuem 7 camadas. Quando o sistema imunológico reconhece a primeira camada e vão chamar os outros para matar ele desprende a primeira camada. Ele desprende a camada. Aí, quando o sistema imunológico vem matar, não reconhece mais ele. Aí, quando o sistema imunológico reconhece ele de novo, ele desprende a outra camada. Renan, mas não tem 7 camadas, vai acabar. Não, eles vão regenerando as camadas. Ou seja, essas camadas de pele eles vão desprendendo e o sistema imunológico vem tentar matar. Eita, não é ele não. Aí quando volta, ele sim, quando volta de novo, ele desprende outra. E assim durante 30 anos dentro do seu organismo, se não tratado. Esses organismos possuem ventosas que se aderem nas veias, certo? Ele está no sistema porta-hepático, ou seja, está perto do fígado, no sistema porta. Quando fala sistema porta, é na veia hepática que entra dentro do fígado. Então, eles têm ventosa oral e ventosa ventral, certo? Não possui cavidade oral verdadeira, eles são acelomados. Quando eu falo acelomado, significa que ele não tem órgão nenhum. Eles só servem para copular. Só copular. Ele só tem, a única coisa que ele tem desenvolvida é o sistema genital. Olha aí. O macho, nesse caso, ele é mais robusto, que está sendo representado em B. E a fêmea, ela é um pouco mais fininha, certo? Mas é maior do que o macho em comprimento. Se você, eu não sei, é porque tem que ter uma imagem 3D na cabeça. Vocês conseguem ver aqui nessa imagem A que a fêmea, ela tá dentro do macho. Vocês conseguem ver? Bota aí o joinha. O macho, ele possui uma cavidade no meio que é chamada de canal ginecóforo. Por quê? Como macho, eles não possuem, como posso falar? Eles não possuem órgão copulador, a fêmea entra desse canal ginecóforo, o macho despeja o espermatozoide por dentro desse canal e a fêmea se fecunda ali. E vocês observam que eles têm duas ventosas, ó. A ventosa oral e a ventosa ventral. Oral e ventral. Aqui é onde ele se gruda na artéria. Eita. Só que esses animaizinhos, quando eles fecundam, ele gera aqui, ó, em cima. Outro detalhe. Vocês estão observando que os ovos têm um espinho. E vocês vão entender a função desse espinho. E dentro desse ovo vai gerar uma larva, que a gente chama de essa larva com esses pelinhos, que é o miracídio. Normalmente, para esse ovo se desenvolver, ele tem que cair dentro da água. E normalmente é água do rio. Pessoas que moram em zona rural vai acabar fazendo o quê? Vai defecar no rio. Aí as fezes caem dentro do rio. A larva que está presente dentro desse ovo sai. E essa larva é uma larva nadante, que é essa larva aqui que a gente chama de miracídio, que está representado pela letra B. Esse miracídio, ó que doideira. Gente, ó que doideira. Esse miracídio, ele vai entrar dentro de um caramujo. Desse caramujo vai sair essa larva aqui, que está representada em C, que é a cercária. A cercária penetra na pele da perna, por exemplo, se tiver com os membros inferiores dentro da água, e vai se desenvolver dentro do corpo. Quando essa larva
ela entra dentro do corpo, ela perde a cauda e só fica essa parte da cabeça aqui de cima. E se torna uma estrutura chamada de esquistossômulo. Aí esse esquistossômulo desenvolve no verme adulto. Vocês observaram que dentro do nosso corpo tem o macho e a fêmea. E eles vão fazer reprodução sexuada. Então, nós, humanos, é o hospedeiro definitivo. O caramujo, que vai transformar a larva em B, né, que é o miracídio, em cercária, que está em C, ele é o hospedeiro intermediário, certo? Vamos continuar. Eles possuem sistema digestório incompleto, não possuem ânus, não possuem sistema circulatório nem respiratório. O sistema nervoso é bem simples e eles se alimentam principalmente de sangue porque ele está dentro da onde? Do sistema circulatório. Eles estão presentes nas veias mesentéricas do intestino e no sistema porta-hepático. A gente vai entender isso, né? Porque a gente chama de migração do amor. Quando esses vermes eles chegam no fígado, esse esquistossômulo, ele entra na corrente sanguínea e vai para o fígado. Quando ele se desenvolve nos vermes adultos, o macho e a fêmea começam a acasalar e eles começam a migrar para o intestino por dentro das veias. Só que esses vermes, eles não entram dentro do intestino. Quem entra é o ovo. Só o ovo que entra no intestino. Por quê? Vocês observaram aqui que o ovo tem esse espinho. A fêmea, ela coloca o ovo. O ovo, ele vai estar nas veias, né? Nas veias mesentéricas. Só que ela vai migrando para uma veia bem fininha, certo? Esse ovo tem esse espinho. Preste atenção no negócio, para vocês entenderem como acontece. Tem esse espinho aqui, certo? Esse espinho, ele serve para perfurar a veia, perfurar o intestino e chegar dentro do intestino. Ele está saindo de fora para dentro. E quem faz essa perfuração? O miracídio que está dentro do ovo. O miracídio, ele vai ficar vibrando dentro do ovo. O ovo que tem um espinho começa a perfurar a veia, perfura o intestino e cai dentro do intestino onde tem as fezes. E essa demora 7 dias, que é exatamente o período para que o miracídio fique maduro para poder cair na água e sair da água e encontrar o caramujo para continuar o ciclo. Olha que doideira. Vocês estão entendendo até aí? Alguma pergunta? Renan, eu estava assim, analisando, né, toda essa situação. A gente pode imaginar assim, eu não moro na zona rural, mas nesse período de chuva, né? Eu não vou afirmar se tem relatos de água de rua assim, né? Só se a pessoa, só se tiver, por exemplo, a pessoa tiver infectada e o esgoto tiver a céu aberto, né? E a pessoa sem querer pisar ali. Mas existem características específicas para o desenvolvimento. Primeiro, tem que ter o caramujo. Se no meio do esgoto não tiver esse caramujo, não tem. Outro detalhe, você só se infecta durante o dia, durante a noite não se infecta. Por quê? A cercária, quando ela é liberada, ela é fotossensível. Então, ela vai para a superfície durante o dia e migra para o fundo da água durante a noite. E o tempo de infecção da água é até 3 dias. A cercária ela vive 3 dias dentro da água. Se você colher uma água do rio e tiver com medo de pegar esquistossomose, é só deixar a água parada, reservada durante 3 dias e depois fazer o serviço que precisa, porque a larva ela morre. Entendeu? Aí, como eu falei, o macho é de 10 a 15 centímetros, ou seja, até 1,5 cm. Possui o canal ginecóforo, que é aquele canal onde a fêmea fica no meio. A fêmea pode chegar até 2 centímetros de comprimento e pode liberar centenas de ovos por dia. É um pouco bem menos do que o Ascaris, que é 200 mil, né? Olha aí. O macho e a fêmea são uma imagem de verdade. O macho ele é bem robusto, há o canal ginecóforo aqui no meio, onde tem o GC, e a fêmea é essa aí mais fininha, ela é maior do que o macho e fica dentro desse canal ginecóforo. O ciclo, como eu já falei, né? Olha aqui, ó. O homem
defecando no rio, o miracídio está dentro do ovo, sai do miraci, o miraci sai do ovo, infecta o caramujo, ele tem um gênero específico, que é uma espécie específica, então não é qualquer caramujo. É o caramujo do gênero Biofalaria, então é dessa espécie, se não tiver, não há a produção. Dentro do caramujo produz a cercária perfura a pele, vira o esquistossômulo, vai para o sistema porta, acasala, migra para o intestino grosso, não é intestino delgado, o ovinho perfura a pele da veia, perfura o intestino externamente, cai dentro do intestino e reinicia-se o ciclo, certo? Olha aí, não tem cura, né? A pessoa morre, tem uma expectativa de vida bem reduzida, e esses aí são os caramujos específicos do gênero biofalar. É apenas esses aí. Tem que ter aí. Mesmo se a pessoa tiver infectada, fazer cocô dentro do rio, se não tiver esse caramujo para fazer a continuação do ciclo, né? Agora, possa ser, eu não li sobre, mas eu tenho ideia que exista, possa ser que outros caramujos podem fornecer como hospedeiro intermediário, entendeu? Possa ser, mas eu não vou confirmar. Os ovos aí tem esse pitoquinho, né? O espinho. Tem esse espinho lateral. É um ovo bem grande comparado aos outros, né? De 114 a 180 micrômetros, certo? É bem grande. Tem esse espinho lateral justamente para perfurar. Lembrando que esses ovos não só ficam, porque uma parte, né? Uma parte perfura o intestino, mas ele pode correr por dentro do sistema circulatório, chegar no cérebro. A gente chama de esquistossomose cerebral. Pode chegar na medula, pode chegar no fígado, no rim, pode perfurar várias regiões. Porque a gente acha que todos os ovos vão perfurar, mas tem uma taxa de erro aí, né? Outros ovos podem atingir outros órgãos e perfurar e causar problemas. Eu li um artigo na época da minha graduação de uma mulher que ela ficou é, paralítica porque os ovos de esquistossoma danificou a medula espinal dela, da cintura para baixo. Aí, quem ia pensar, né? O que tem dentro do ovo é uma larva chamada de miracídio, que se desenvolve dentro do caramujo do gênero Biofalaria, certo? O ovo é eliminado pelas fezes, já larvado, não é embrionado, viu? Ele sai larvado. Ele pode causar danos em vários órgãos, como no fígado, no intestino, em outros órgãos, como eu falei, e pode causar fibrose. Fibrose justamente pela passagem excessiva de ovos, pode causar alterações na mucosa, deixando ela mais rígida. Fibrose, certo? Pode causar o quê? Dermatite, a gente chama de dermatite cercariana, quando a cercária perfura a pele, pode causar febre alta, dor de cabeça, dor muscular, cansaço extremo, náuseas e vômitos, diarreia, tosse seca e aumento a gente chama de eosinofilia, né? O excesso de eosinófilos, que é um dos glóbulos brancos relacionados aí para identificar a parasitose. Na fase crônica, quando já, né, pegou de jeito, dor abdominal, diarreia persistente, como os ovos perfuram, pode ter fezes com sangue, perda de peso, diminuição do apetite e aumento do fígado. O fígado ele aumenta de tamanho, além da água acumular nos tecidos. Tem aumento do fígado, que é chamado de hepatomegalia. Tem aumento do baço também, que é chamado de esplenomegalia, né? Ou então hepatoesplenomegalia, que é o aumento dos dois ao mesmo tempo. Em casos muito graves, a gente tem hipertensão portal, ou seja, entupimento da veia do fígado, ascite, que é barriga d'água, hemorragia digestiva com ruptura das varizes esofágicas, porque se tem muito, é parasita para todo lado, entupindo tudo. Esquistossomose, como eu falei, esquistossomose pulmonar, ou seja, pode chegar no pulmão, ou neuroesquistossomose, ou seja, no sistema nervoso.
Os ovos. é, Sim, quem causa a parasitologia, as doenças no corpo, né? Em outros órgãos, não é o verme adulto, é os ovos que saem destruindo tudo por causa do espinho que ele tem. E pode ter várias reações inflamatórias, justamente por causa dos ovos, por furando tudo, causa inflamação dentro do corpo. Principalmente a inflamação crônica chamada de fibrose periportal, ou seja, endurecimento das vias ou das veias e artérias que ficam entrando no fígado. Complicações, pode ter hepatosplenomegalia, ascite, varizes esofágica, né, varize no esôfago, hemorragia digestiva, insuficiência hepática, né, o fígado começa a paralisar. Como é a transmissão? A transmissão é causada diretamente no humano pela cercária, mas tem todo aquele ciclo biológico que a gente viu. Não ocorre infecção por espirro, por contato direto com as fezes, tem que estar contato com a cercária, que é aquela larva que sai do caramujo. A prevenção é mesma coisa, saneamento básico, porque isso aí é mais conscientização do governo certo? O controle pode ser controlando o caramujo. Se você controlar o caramujo, não há como ter a produção de cercária, né? O diagnóstico precoce tem que ser na forma aguda, na forma crônica não tem cura. Em relação com a nutrição, a gente tem redução do apetite, perda de peso, desnutrição severa e déficit de crescimento em crianças e adolescentes. Pode estar relacionado com processos de anemia por causa de perda de peso pelo sistema digestório, deficiência de ferro, redução das reservas proteicas por causa da redução de concentrações de energia. A gente começa a usar proteína como fonte de energia, né? Deficiência de vitaminas e sais minerais. Certo? Aí tem que a mesma coisa, né? Dieta equilibrada, rica em proteína, certo? Consumir alimentos ricos em ferro, rica em vitamina C para ajudar na absorção de ferro e manter uma hidratação. Não tem muito o que se fazer, porque o tratamento na fase aguda é tratamento medicamentoso, né? Tem cura na fase aguda. E para a gente acabar a aula de hoje, eu tinha avisado, né, que a aula era um pouquinho longa. A gente vai terminar ela agora com a teníase, né? Causada pelas tênias Solen saginata e a cisticercose. Estão cansados? Ou posso continuar? Pode continuar. Bora aqui. Tênia Solium e Tênia saginata. Eu dei, gente, o conteúdo de uma dessas aulas que eu dei, eu vi mais de um mês na faculdade. Eu dei 4 parasitas em 1 hora e meia, que é um conteúdo de mais de um mês de faculdade. Tênia Soli e Tênia saginato, certo? Esses animais, eles são plateumintos, certo? São animais de corpo achatado, são vermes achatados, são, na sua maioria, a tênia, né? Elas são hermafroditas, elas não possuem boca, sistema digestório, sistema circulatório, sistema respiratório, sistema de, como eu já falei, sistema digestório, né? Ele só tem praticamente no seu desenvolvimento sistema reprodutor, masculino e feminino, praticamente isso. Aqui, ó, a tênia solium, que é a tênia de porco, pode chegar de 2 a 7 metros de comprimento. A tênia saginata, que é a tênia dos bovinos, de 4 a 12 metros, mas pode ter exceções que ultrapassar 15 metros de comprimento. Como eu aprendi a diferenciar quem é a tênia do suíno e a tênia do bovino? Eu decorei assim, ó, tênia saginata. Nata vem do leite. Leite vem da vaca. Então, tênia saginata é do boi, da vaca. E tênia sólica, que fica sólio, suíno, a gente tem a tênia do porco. A tênia da vaca, né, do boi, é maior porque o animal é bem maior, né? Então pode chegar a 12 metros. Enquanto a do porco pode chegar de 2 a 7 metros. Tanto a tênia sólida quanto a tênia saginata, elas possuem ventosas para se aderir na superfície do intestino.
A gente chama isso de gancho. E eles têm como se fosse uma cabecinha que a gente vai ver, que é chamada de escólex, mas não é cabeça, não tem boca, não tem sistema nervoso. É só uma estrutura que se assemelha à cabeça, que ajuda a fixar a tênia no intestino, certo? A gente tem a cabecinha, que é chamada de escólex, e tem um pescocinho, que é chamado de colo. Então, ela tem uma cabeça, um pescoço, e o corpo é chamado de estróbilo, certo? O corpo é chamado de estróbilo. A gente vai ver isso aqui direitinho quando a gente analisar lá. Proglotes. Lembra que eu mostrei na imagem lá atrás que a tênia tinha os quadradinhos? Pronto, são quadroproglotes. E a gente pode dividir em 3 estruturas. Proglotes imaturas, quando não há desenvolvimento do sistema genital. Proglotes maduras, quando tem o desenvolvimento dos órgãos masculinos e femininos. E proglotes grávidas, quando o sistema digestório, sistema reprodutor dele está relacionado aí praticamente só ovo, porque tem o desenvolvimento dos ovos. Os ovos são bem menores, de 30 a 40 micrômetros, e dentro tem um embrião. Esse embrião a gente chama de oconsfera. E a gente analisa, quando pega o ovo, assim, né, no microscópio, a gente vê 6 ganchinhos. Aí a gente chama isso de oncosfera. Tanto para trina sólida seja saginata. E elas são o ovo, né, são morfologicamente indistinguíveis. A gente não consegue diferenciar esses ovos. Não tem sistema digestório e os nutrientes é absorvido pela pele. Tem uma pele resistente às enzimas digestivas e também é responsável pela absorção de nutrientes. Então, o escólex, que é a cabecinha, tem os ganchos e a gente vai ver aqui a diferença. Olha aí. Essa é a parte do escólex, que é a parte da cabeça, onde a gente vê os ganchos na superfície, por exemplo, na tênia sólium. A gente tem os ganchos bem na superfície, certo? E as ventosas lateralizadas, tá vendo? Já na tênia saginata não tem os ganchos, certo? E as ventosas, elas são meio que viradas para cima, um pouquinho mais para cima, tá vendo? Essa região da cabeça, que não é cabeça, viu? É o escólex. Essa região aqui, que é o pescoço, é o colo. E observa aqui embaixo que a gente tem várias linhas. Essas linhas são as linhas de crescimento. A tênia cresce do colo para baixo, fornecendo, produzindo aí as proglotes, que são os quadradinhos. Olha aí, ó. Isso é a imagem real, certo? Aqui é a cabeça da tênia saginata, que é o escólex. A gente vê o colo aqui e aqui o início do estróbilo, que é o corpo. A mesma coisa da outra. A gente vê aqui, ó. E consegue ver os ganchos e as 4 ventosas lateralizadas. A tênia saginata, as proglotes, elas são maiores e vocês observam dentro um negocinho preto. Esse negocinho preto é o sistema reprodutor. Eu vou me arriscar a dizer que esse é o sistema reprodutor feminino. Por quê? Quando o sistema reprodutor masculino, ele fecunda o sistema reprodutor feminino, ele desaparece e o sistema reprodutor feminino, ele sobressai, certo? A saída dos ovos é por rompimento dessas proglotes. Elas se rompem, se deterioram e lembrando uma coisa, viu? Pessoas que são infectadas pela tênia saginata, essas proglotes elas se movem sozinhas. Então elas se descolam do corpo, elas saem migrando pelo intestino, abre o ânus e sai. Ela abre o ânus e sai e fica fazendo cosquinha ao redor. Já a tênia sólium não acontece isso. Sólium eles não têm movimento próprio. Já a tênia saginata tem. Ele começa, ela pode abrir o ânus lá, ó, e sair e ficar se mexendo ao redor. Aí quando você acordar, tá a brincadeira lá. Pra quem tem, né? Olha aí. A gente tem a cabeça, que é o escólex. Essa região do gancho, que na tênia saginata não tem, a gente chama de rostelo, né? Que é onde tem os ganchinhos. Tem o quello, que é o colo. E tem aqui
o estróbilo, que é a parte de crescimento para a formação das proglotes, tá vendo? A proglote madura, ela vai ter o desenvolvimento aqui, né? Do sistema genital, masculino e feminino, aonde vai ter o desenvolvimento. Aqui tem a vagina, que pode sair, né, os ovos por aí, mas normalmente como eles se quebram e saem nas fezes, os ovos são liberados por rompimento, entendeu? A pelezinha quebra e os ovinhos saem de dentro. E o ciclo, ele pode ser de duas formas, né? A gente pode ingerir o ovo, certo? Se vocês observarem em ó, aqui tem a proglote. Dentro da proglote tem o ovo, certo? Dentro desse ovo tem a larva. Tem a larva. Vamos começar pelo ciclo em vermelho. Depois a gente vai para o ciclo em azul, tá certo? Olha aqui, ó. Dentro tem a larva. Aí o porco se alimenta desses ovos que estão no solo, estão na grama, não tem no lixo, no esgoto, quando eles vão beber água, se for o porco que está solto, né? Aí o ovo entrou dentro desse porco. Essa larva, ela dentro do corpo, ela rompe a membrana do ovo, perfura o intestino e vai para o músculo, certo? Foi para o músculo. Aí esse porco vai para o abatedor. Do abatedor, o porco corta tudinho, você leva para casa, não cozinha ou assa direito a carne, come ela semi-crua, ingere essa larva na carne e dentro de você ela vai se desenvolver na tenha. Observe, quando você ingere, certo? A larva que está na carne, você desenvolve uma doença chamada de teníase, que é a tênia, certo? A tênia normal. E quando você, agora, por exemplo, esse ovo está no alimento contaminado ou está na água, em vez de passar para o corpo, você ingere o ovo direto. Quando esse ovo ele entra no seu sistema digestório, eclode uma larva, que é a oncosfera, né? Mas a gente chama de hexacanto. É um nome bem estranho, né? Hexacanto. Essa larva perfura o seu intestino, certo? E vai para os músculos. Vai para os músculos, causando uma doença chamada de cisticercose. A cisticercose é a ingestão direta do ovo. E a teníase é a ingestão da larva. Mas, Renan, tá, a cisticercose está no músculo, o que pode causar? Cisticercose cerebral, problema cerebral, causa demência. A pessoa morre de cisticercose cerebral porque destrói o cérebro todinho. As larvas ficam dentro de cápsulas dentro do cérebro, causando perfurações no cérebro. Cisticercose muscular, fica milhares de larvas por dentro de você, pode dificultar a mobilização, a contração e relaxamento do músculo, pode levar à morte também, né? Mas a morte é mais quando é cisticercose, neurocisticercose, né? Que é no sistema nervoso central. Então, cisticercose é a ingestão do ovo. Ela é praticamente, em casos graves, mortal. A ingestão da larva que está na carne do porco ou do boi gera a teníase. E ela é praticamente curável, né? Se você tomar o medicamento certinho, fazer todo o tratamento, a tênia vai embora. Esses aí são os ovos, olha aí, os ovos de tênia, certo? Vocês estão me escutando? Ah, tá. É que alguém falou aqui no grupo, eu achei que não estava escutando, não. Ele tem esse formatozinho, mas aqui na imagem vocês observam, ó, tirando esse ovo aqui que é de outra espécie, né, que é Hymenoptys diminuta, que também é semelhante à tênia, mas vocês observam que dentro tem 6 ganchinhos, ó, 3 pares de ganchinho, que é o embrião hexacanto, a oncosfera, certo? Ele tem uma camada em forma de triângulo, uma camada grossa, com vários triangulinhos um ao redor do outro, que a gente chama de embrióforo, e dentro tem um embrião que tem
ganchos, né? Que é 3 pares de ganchinhos, que é a oncosfera, certo? O ovo tem essas membranas justamente para proteger e ter uma resistência tanto dentro do nosso corpo quanto dentro do ambiente. A gente já está finalizando, minha gente. Aí, a tênia sólium. Normalmente ela é assintomática, mas quando ela acontece, tem dor abdominal, náuseas e vômitos, alterações no hábito intestinal, diarreia ou constipação, alterações de apetite, perda de peso, fraqueza e desconforto e pode causar cisticercose. Essa cisticercose neural pode causar convulsões, dor de cabeça e déficits neurológicos, certo? Lembrando que a tênia saginata não causa cisticercose, viu? Que a cisticercose é causada pela larva. A tênia saginata, ela não causa cisticercose. A cisticercose é só quem causa é a tênia solium. E os cientistas não sabem explicar o porquê a tênia saginata não causa cisticercose, viu? Eu ia perguntar isso, Renan. Por que que a saginata não causa? Não respondeu. Não sabe ainda não. Aí a tênia saginata, normalmente é assintomática, dor abdominal leve, certo? Aumento ou diminuição do apetite, perda de peso discreta, aí ó, eliminação espontânea das proglótides ou roupas íntimas, como eu falei, a tênia saginata tem movimentação autônoma, então ela pode se desgrudar da tênia e sair percorrendo pelo ânus e ficar dentro da roupa íntima se movendo lá. E você vê o negócio se mexendo. Pode causar o quê? Irritação na mucosa intestinal, constipação de nutrientes, desconforto abdominal, coisas que toda verminose causa. Vocês veem que se repete, né? A cisticercose, causada pela tênia solium, pode formar cisticerco, né? No cérebro, nos músculos, cisticercose ocular, causando cegueira, viu? Ou tecido subcutâneo, abaixo da pele. Pode causar neurocisticercose, convulsões, hidrocefalia, acúmulo de água na cabeça e alterações visuais, ou seja, gerando até cegueira. A tênia só causa ateníase, causa ateníase cisticercose saginata, que não causa a cisticercose. E como a gente sabe, né? Falta de saneamento básico, consumo de carne, tanto bovina quanto suína, mal cozida, né? Ou mal assada. E normalmente dá para ver, viu? Você que corta a carne, vê, olha, como vocês identificam, uma região arredondada, esbranquiçada e mole, gosmenta. Isso pode indicar cisticerco, né? Que é a larva na carne. Porque muita gente confunde com músculo, com gordura e deixa. E vai comer. Só que não é. É cisticerco que veio e você vai ingerir geratênia, né? A prevenção, normal de sempre, lavar as mãos, consumir água tratada, higienizar as frutas, cozinhar bem carne bovina e suína, realizar a inspeção sanitária, né? Olhar tudinho, não é só assar direto, melhorar o saneamento básico e, quando diagnosticado, tem tratamento via medicamento, certo? A nutrição, é, mesma coisa, né? Consumir proteína de boa qualidade, não tem muita coisa relacionada. Porém, a teníase ela pode causar deficiência de ferro, vitamina B12 e ácido fólico. E pode ser prejudicado. Vitamina B12 causa anemia, né, junto com a deficiência de ferro, e ácido fólico no desenvolvimento do bebê, principalmente em mulheres grávidas, principalmente não, em mulheres grávidas, né? E tudo tem que ser tratamento medicamentoso, se for constatado exame de fezes, o parasitológico de fezes, o tratamento lá com os ovos, né? Essa aula é para amanhã, que é a aula de protozoários, e finalizamos nossa aula hoje. Minha garganta tá hiper mega inflamada, eu não sei como eu não tossi tanto. E aí, minha gente, o que acharam? Vocês descobriram coisas novas? Tem coisas que... E aí, pode finalizar a aula? A maioria das coisas que tu falou aí, muita coisa eu nunca tinha ouvido falar, não. Quanto bichinho pode
da gente, né? Ficar judiando, meu Deus. Ô Marili, é que eu não olhei, porque, né? A disciplina de parasitologia que vocês pagaram agora, vocês viram